Para mim, uma das maiores viradas que Deus operou na vida de um ser humano foi na vida de Paulo. Vai dizer assim a palavra do Senhor: e tendo comido, ficou confortável, esteve salvo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para levar os presos aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era Cristo. Senhor Deus eterno, Pai. Pai querido, Pai amado, tão pequeno eu sou, ó Pai, diante da Tua grandeza, diante, Pai, a Tua majestade. Pai querido, Pai amado, Pai querido, assim o Senhor me escolheu para a pregação desta noite. Pai, mas eu só vou entregar aquilo que o Senhor mandaram eu entregar. Eu só vou, ó Pai, até onde o Senhor permitir, porque toda honra e toda glória é somente para Ti, ó Pai. Eu não sou digno de nada, não sou merecedor de nada, porque Tu és Deus sobre todos nós. Os irmãos poderiam sentar. Como minha pastora fala, o obreiro tem que estar sempre preparado para pregar. Então, estudando um pouquinho esta palavra aqui ontem, Deus me fez caminhar um pouquinho através da minha vida. Me fez olhar lá atrás do meu passado, quem eu era, para quem eu sou hoje. E louvo muito a Deus pelo que eu me tornei. Mas eu sei que grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer. Porque não me aprofundei muito, li mesmo só por cima. Mas a palavra de Deus vai dizer que Paulo era o perseguidor dos cristãos. Paulo perseguia e aprisionava os cristãos. E no capítulo 9 de Atos vai dizer que Paulo está indo a caminho de Damasco. Mas antes de ir, ele vai pegar cartas para o sacerdote para ir em direção. A intenção dele era aprisionar os cristãos que estavam lá, sejam homens, sejam mulheres, crianças. Para ele não importava quem ia ser. Se invocasse o nome do Senhor, se era cristão, era quem ele ia pegar e quem ele ia prender. Mas tudo isso aos olhos de Paulo era bom. Ele estava fazendo certo, porque foi assim que ele aprendeu. Foi assim que ele foi ensinado. Então, para ele era bom. E o Senhor me fez voltar lá atrás no meu passado. Algumas coisas que eu fazia, graças a Deus eu nunca me envolvi com droga, nunca fui de beber. Mas tinha coisas que eu fazia que era certo, aos meus olhos era certo. Quantas vezes, em vez de estar na igreja, eu ia para uma festa mundana, curtir uma festa do mundo, mas aos meus olhos era certo. Quantas vezes, em pleno domingo de manhã, em vez de eu estar numa escola dominical, aprendendo mais do Senhor, eu ia para a beira do campo correr atrás de bola, mas na minha visão era certo. Quantas vezes pela manhã eu acordava, pegava uma gola de passarinho na mão e ia para a beira do mato, perder tempo, mas tudo isso para mim era bom. Aos meus olhos era certo o que eu estava fazendo. E Deus me fez caminhar pelo meu passado, assim como Paulo. Só que no meio do caminho de Paulo em direção a Damasco, ele vai ter um encontro com o Senhor. E ali, a partir daquele momento, começa uma grande mudança na vida de Paulo. Só que a glória do Senhor vai ser tão grande que Paulo não vai resistir, vai cair. Porque assim que aconteceu, como aconteceu com Paulo, também acontece conosco. Quem somos nós diante da grandeza do Senhor? E eu lembro que quando eu retornei para Jesus, quando eu aceitei Ele de verdade, melhor dizendo, não foi preciso nem o pastor fazer o apelo. A palavra estava
estava sendo pregada me tocou tanto, falou tanto comigo naquela noite, que eu comecei a chorar e automaticamente eu estendi minhas mãos. Não foi preciso apelo. Porque a glória de Deus estava tão grande na casa, a presença do Senhor era tão real, que ela me tocou de forma diferente. E assim foi com Paulo. Paulo estava indo em direção a Damasco para atender o povo de Deus. Mas no meio do caminho ele vai ter um encontro que vai mudar para sempre a tua vida. E ele vai cair ao chão. Igual vai dizer aqui. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Este esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Paulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Essa palavra me tocou muito, porque outra hora eu e você estávamos perdidos no mundo, fazendo aquilo que parecia bem aos nossos olhos. Mas até que um dia o Senhor nos encontrou. Talvez nem todos que estão aqui nesta noite tiveram o privilégio de nascer e crescer no Evangelho. Muitos, assim como eu, vieram lá de fora e foi tratado pelo Senhor e escutou do Senhor que era um vaso escolhido. Não deixa ninguém, irmão, te dizer ao contrário. Por mais que venham as lutas, as provas, por mais falho pecador que eu e você sejamos, nunca deixa o inimigo querer te colocar na tua cabeça que você é um inútil, que você não vale a pena, que você não tem valor, porque você é um vaso escolhido do Senhor. O Senhor te escolheu, Ele está te preparando para algo muito maior que Ele tem na tua vida. Talvez Ele quer fazer de você um grande pregador da palavra dele. Talvez Ele vai fazer de você um grande cantor. Talvez Ele vai fazer de você uma grande missionária, um grande evangelista. Então não deixe o mundo botar na sua cabeça que você não tem valor, porque você tem muito valor. Você é um vaso escolhido pelo Senhor. E durante muito tempo, irmãos, palavras vinham sobre mim e eu acabava me deixando levar pelo coração. Mas hoje eu não deixo mais. Hoje eu entendo o valor que eu tenho aqui na casa do Senhor. Hoje eu entendo o valor que eu tenho aqui no reino. Não que eu seja insubstituível, não. Porque no dia que eu não quiser fazer mais a obra, Ele vai levantar outro. Mas eu entendo que eu tenho valor aqui na obra do Senhor. Por mais que o mundo olhe para mim e diga que eu não sou ninguém, que eu não sou nada. Talvez muito vão olhar para você e vai dizer assim: mas poxa, justamente ele que o Senhor escolheu para pregar o Evangelho, justamente ela o Senhor escolheu para pregar o Evangelho.
mas foi você a quem o Senhor escolheu. No meio de muitos, o Senhor te escolheu para fazer a obra dele. E Ele vai te levar a lugares onde outros não foram. Ele vai te levar a lugares onde pessoas não querem ir. Por mais que quando chegar lá, pessoas estiverem pregando, não acreditarem que é você que está pregando. Porque muitos podem olhar e falar assim, mas poxa, justamente ele que vivia pelas portas de barraca, justamente ela que vivia bêbada pelas ruas, justamente ele, justamente ela que não queria nada com Deus, hoje está pregando a palavra do Senhor. Hoje está falando do amor do Senhor. Ei, irmãos, é assim que Deus faz conosco. Deus nos pega lá de fora e nos traz para dentro da sua casa, para a tua obra. E nós chegamos aqui como um diamante bruto, porque o Senhor não te vê como inútil, o Senhor não te vê como nada. O Senhor te vê como um diamante bruto. E aos poucos Ele vai te lapidando. Aos poucos Ele vai te transformando na obra-prima que você é para Ele. Eu não sou perfeito, eu tenho muitas imperfeições, mas eu ainda me sinto como um diamante na mão do Senhor, que Ele tem moldado a cada dia, Ele tem lapidado a cada dia. Tem horas que eu me sinto como um vaso na mão do oleiro, que o oleiro ainda está moldando, está metendo a mão dentro do vaso, tirando as imperfeições. E eu vejo que eu estou mudando a cada dia. E eu sinto, irmãos, a virada do Senhor a cada dia. Quando acontecem situações na minha vida que eu consigo negar. Quando vem bandejas sobre a minha vida, eu consigo negar. Que talvez outrora eu não negaria. Talvez outrora eu não deixaria passar, eu acabaria caindo. Mas isso mostra que é a virada do Senhor que está acontecendo na minha vida. Porque tem virada na minha e na sua vida que não acontece do dia para a noite. É aos poucos. Deus vai te lapidando, vai te moldando. É aos poucos. Tem virada que não é de uma hora para outra. E assim foi na vida de Paulo. Deus foi lapidando Paulo aos poucos, aos pouquinhos. Dia após dia, Deus foi lapidando Paulo. Foi fazendo Paulo entender que o que ele fazia era errado. Ele aprendeu que seria certo, mas o Senhor mostrou para ele que era errado. E ele se tornou um grande pregador da palavra do Senhor. É um dos homens que tem a história mais bonita que eu acho na Bíblia. Foi um grande homem, um homem que fundou igrejas. Era um homem que aonde chegava tinha autoridade para pregar. Aonde chegava o Senhor usava ele de forma tremenda. E é assim que Ele quer fazer comigo e com você. Ele quer nos usar de forma tremenda nesta terra. Ele quer fazer a gente pregar em lugares com autoridade, com sabedoria na tua palavra, cheios do Espírito Santo. Porque em primeiro lugar era assim que Paulo era, cheio do Espírito Santo. Então não deixa que o inimigo venha te prostrar ao contrário. Não deixa pessoas quererem te falar o contrário. Você vale muito para o reino do Senhor. Não deixa que as provas, que as lutas venham fazer você recuar e querer voltar lá para fora. Porque lá para fora não é o nosso lugar. É aqui na casa do Senhor. É pregando, é ganhando almas para o teu reino. Porque é assim que o Senhor nos fez. É assim que o Senhor fez comigo, fez com você. Ele nos trouxe aqui para dentro. Está nos lapidando e está fazendo uma virada na nossa vida tão grande que muitos estão orando e não estão acreditando. Muitos estão orando e não estão entendendo. Muitos estão olhando e estão dizendo, mas como? Como aconteceu? E foi como foi cantado aqui nesta noite. Foi a mão de Deus. Foi o dia, o encontro que você teve com Ele e você entendeu que Ele é o seu único e suficiente Salvador. E que não há outro além dele na tua vida. Não há outro Deus a quem nós possamos confiar, a não ser Ele. Então, irmãos, assim como eu postei um dia desse no status do Zap,
Não deixe o mundo apagar o brilho do Espírito Santo que há sobre a sua vida. E até que o Senhor me deu, e assim eu sou grato pela minha oportunidade, pelo privilégio de poder pregar a palavra do Senhor. Porque outra hora talvez eu não me via pregando, mas o Senhor me chamou e disse que eu iria pregar. Ele falou que eu ia entrar em lugares onde pessoas não tinham entrado ainda. Ele me levaria a lugares onde pessoas nunca foram. E é isso que me motiva a seguir em frente. É saber que eu tenho promessas. E saber que o Deus que me prometeu não volta atrás. E assim vai dar essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus, que palavra poderosa, né? Não vai passar de hoje. Existe uma promessa em sua vida. Se Deus já decretou, hoje confio. Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar. Não vai passar de hoje. Deus vai te exaltar e vai te dar vitória. Até seus inimigos vão ter que dar glória. Porque ainda vou ouvir falar da tua história. Glória a Deus. É profética essa palavra que o diácono Filipe trouxe. É profético esse louvor para a tua vida. Você não pode sair daqui dessa noite de adoração a Deus, sem ter certeza daquilo que Ele está ministrando no teu coração. Ele está dizendo que você é um vaso de muito valor. Enquanto muitos não acreditam, julgam muitas das vezes a sua vida, Ele está dizendo: não, eu confio em você, eu acredito em você.